Bom, eu gostaria de ler o texto bíblico com vocês. Olha lá, é um versículo só. Se você puder me acompanhar na leitura, diz assim a palavra de Deus no Evangelho de João, lá no capítulo 1, no versículo 18, diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Se você puder baixar a sua cabeça, eu vou fazer mais uma oração. Pai querido, a gente te agradece por essa noite, a gente te agradece, Deus, por esse culto, a gente te agradece por esse espaço, por cada uma das pessoas que se dedicou para que esse culto pudesse acontecer. A gente te agradece, Pai, porque o Senhor possibilitou que a gente chegasse até aqui. Então, Pai, nesses agradecimentos todos, o que te pedimos, Deus, é que a Tua mensagem, a Tua palavra, o Teu Evangelho ecoe nos nossos corações, renove a nossa mentalidade, nos mostre o jeito pelo qual nós devemos agir, as palavras pelas quais devemos lutar, as coisas que devemos dizer, e que a mensagem da Tua palavra não seja meramente algo lido e esquecido numa noite de domingo, mas algo que reflete e reverbera no nosso cotidiano. Pai amado, aceita esse culto como adoração a Ti, como resultado de vidas que têm adorado no cotidiano e que publicamente manifestam esse culto nessa noite. Jesus, fala conosco. Isso pedimos e agradecemos. Amém. Bom, o boa noite eu já disse. Eu queria contar uma história para vocês. Quando eu estava lá na faculdade de jornalismo, eu tinha um professor chamado Sérgio Amadeu, e ele era um desses caras nerds de computador. Eu fiz faculdade de jornalismo, mas algumas coisas tinham jornalismo digital, e o Sérgio Amadeu era um cara desses que mexia muito com computador, e ele detestava os programas que a gente mais usa, pacote Office, Windows, e aí a gente gostava de tirar um barato com ele, só para ver ele falando mal do Windows, só para ver ele falando mal do pacote Office, porque era uma coisa meio caricata. A gente chegava: Sérgio, mas por que você não gosta do Windows? E aí ele virava para a gente, esbravejava, e depois de esbravejar um pouco, ele dizia assim: olha, se vocês conhecessem a linguagem com a qual o programa é feito, se vocês soubessem o potencial que existia, e se vocês conhecessem o potencial e o que o programa realmente é, vocês iam ficar tão bravos quanto eu. E o que ele estava dizendo é o seguinte: os programas de computador, eles têm uma determinada linguagem que determinam o que o programa de computador é, mais ou menos como o nosso DNA. E se a gente conhecesse esses códigos de programação e soubéssemos o potencial que existe para um programa ser, quando a gente desse de cara com o Windows, a gente também ficaria muito frustrado. A diferença entre o que ele é e o que ele poderia ser. Mas para isso a gente teria que conhecer muito bem a linguagem do computador, que é realmente para poucos. Curiosamente, eu acho essa história do Sérgio Amadeu mais ou menos parecida, essa história dele com o Windows, mais ou menos parecida com o sentimento de cada um de nós cristãos, que costumam ir à igreja, que foram educados em igreja, em relação ao Natal. Quando o Natal ele é feito, ou foi feito agora, como nós celebramos nos 3 últimos dias, quando nós nos deparamos com o Natal tal qual ele se apresenta para nós na sociedade ocidental, na cultura na qual nós estamos imersos, quando nós conhecemos a linguagem, a gente vê o Natal como ele é celebrado, o Natal como ele é dito e como ele poderia ser. E a diferença é muito grande, e a diferença é enorme. Quando a gente olha para o Natal da nossa comunidade, da sociedade ocidental como um todo, da cultura ocidental como um todo, a gente percebe que existe alguma coisa de linguagem do cristianismo ali, mas ele não é bem o cristianismo.
Então, alguém vira para você e diz: tenha mais generosidade, é o espírito do Natal. Ou seja bondoso, é o espírito do Natal. E o que é isso? Isso é a linguagem do Evangelho. Ser mais bondoso, ter generosidade, isso é linguagem do Evangelho. Mas isso não é o Evangelho, é um pedacinho. E parece que o Natal ele é uma sombra apenas do que ele poderia ser. Aí você vai me dizer: tá, Vitor, mas assim, olha só, o negócio é o seguinte, eu ouço isso todo ano, tá? O Natal desse ano, inclusive, já passou, você está atrasado. E você quer saber? Eu ouço isso todo ano e todo ano é a mesma coisa. Você não vai mudar o mercado do varejo, você não vai fazer as pessoas mudarem o foco do Papai Noel e das renas e talvez da árvore para a manjedoura e para a história de José e Maria. Então, por que isso? Por que trazer isso? Pelo seguinte, porque quando nós olhamos, infelizmente, para a cristandade ao longo da sua história, nós chegamos novamente a mais um conundrum, mais uma vez a gente chega numa situação em que nós nos deparamos com a linguagem do Evangelho. Nós olhamos para a cristandade ao longo da história, o que ela é e o que ela foi, e o que ela poderia ser, e parece que a cristandade é uma sombra apenas do que ela poderia ser. Então a gente pega o Evangelho com todo o poder transformador que ele tem, ou com todo o poder transformador que a Bíblia diz que ele tem. Nós pegamos o Evangelho com tudo aquilo que ele pode oferecer, e quando nós vemos o resultado desse Evangelho ao longo da história, muitas vezes ficamos frustrados. Em outras vezes somos até capazes de enxergar esse Evangelho em ação e nos sentimos encorajados, mas somos obrigados a reconhecer que ao olhar para a história da cristandade, digo mais, ao olhar para a cristandade tal qual ela se apresenta hoje para nós, a situação do cristianismo tal qual ele se apresenta hoje no Brasil, de maneira generalizada, o cristianismo é apenas uma sombra do que ele poderia ser, se esse cristianismo conhecesse, de fato, a linguagem. E me parece que a ausência do conhecimento da linguagem do Evangelho privilegia um jeito de fazer cristianismo, na linguagem popular, meia boca. Talvez alguém se ofenda se eu usar a palavra medíocre, e talvez a palavra medíocre seja um tanto démodé, mas é o que é. A ausência do conhecimento pleno da linguagem de Deus, a linguagem que Deus usa para se comunicar, faz com que o nosso cristianismo ele seja cambaleante, como que ele titubeie, com que ele não atenda às demandas reais de quem nos circunda, das pessoas que nos circundam, dos dramas de vida que se apresentam até nós, e às vezes até mesmo aos dramas de vida e aos sofrimentos e às dores que nós mesmos temos, por causa da ausência do conhecimento dessa linguagem. O que é pior, na ausência da linguagem, alguém toma o lugar da linguagem do Evangelho. Quando a linguagem do Evangelho não predomina na nossa mente, quando a linguagem de Deus, a maneira como Deus usa para se expressar, para dizer a nós quem Ele é, quando isso se ausenta da nossa mente, nós procuramos outras soluções para os problemas que se apresentam diante de nós. Nós cobrimos essas lacunas, esses buracos, com outras linguagens, com outros conhecimentos, com outras esperanças messiânicas, com outros messias, no limite com idolatria. Mas eu não quero dizer para um ou outro aqui, você é idólatra, ou fulano é idólatra, isso é uma avaliação que cabe a cada um de nós fazer, mas veja só,
Quando o nosso cristianismo é medíocre, quando o nosso jeito de exercer a nossa espiritualidade não tem essa marca da linguagem evangélica, o que geralmente nós procuramos para cobrir essas lacunas? Geralmente nós procuramos livros de autoajuda, discursos motivacionais, nós procuramos gurus e mestres com soluções miraculosas. Em outras palavras, ferramentas superficiais que funcionam até uma determinada medida, nada contra um discurso motivacional quando alguém precisa ser motivado. Tudo contra um discurso motivacional quando ele é usado para curar as mazelas da minha vida, para achar que o meu problema vai ser resolvido por um discurso motivacional. Não vai. Por um livro de autoajuda. Não vai. São ferramentas superficiais para resolver a minha e a sua dor, as demandas de sofrimento e de dor que se apresentam a nós por meio de outras pessoas, ou as dores que nós mesmos sofremos, dores essas as quais não escapamos, todos nós sentimos. Ferramentas superficiais cobrem essa lacuna de não conhecermos bem a linguagem do Evangelho. E o que diz, e é muito curioso, que se o problema é linguagem, Deus, Ele escolheu linguagem para que a gente entendesse o plano dele. Então, diz João, que no princípio ele era a palavra. E tudo que foi feito feito por meio dele tudo que foi feito se fez. Isso João 1:1 e João 1:14 diz que essa palavra, ela se tornou carne e ela fez habitação no meio de nós. E esse que é a palavra, o unigênito do Pai, versículo 18, diz: Deus, ninguém jamais viu a Deus, mas essa palavra, esse unigênito do Pai, Ele faz Deus ser conhecido. Ele é a linguagem. E é aí que eu acho que nós encontramos um dos maiores problemas como igreja, um dos maiores problemas como cristandade, um dos maiores problemas como cristianismo. Por quê? Porque olhamos para a Escritura e muitas vezes a lemos pouco. Olhamos para a Escritura e muitas vezes Ele que é a linguagem, Ele, Jesus, que é a palavra encarnada de Deus, que é a solução para que a igreja viva um evangelho pleno, para que, vamos colocar assim, que o Windows seja algo mais do que meramente o Windows, nós o desprezamos. E eu não quero aqui colocar em você um sentimento de culpa, eu leio pouco a Bíblia. E eu tenho quase certeza que cada um de nós, se fizéssemos a pergunta, eu li tanto a Bíblia quanto eu deveria ter lido em 2015, cada um de nós responderia: não, eu li menos. Mas eu não quero colocar uma sensação de culpa aqui. Eu quero te encorajar a conhecer essa linguagem mais de perto. Mas não é só isso. Se o conhecimento que temos de Deus, ele se dá por meio da palavra, e essa palavra encarnou e habitou entre nós, se Deus se fez conhecer por meio de Jesus, e assim podemos viver um cristianismo que não é aquém do que ele pode ser, nós precisamos conhecer esse Jesus e dominar essa linguagem como os melhores programadores dominam as linguagens para fazerem seus programas de computador. E quando vamos para o Evangelho ler, não é um dos grandes problemas, não devemos apenas ler o Evangelho, mas devemos reconhecer como esse Jesus, que faz com que Deus seja conhecido, e que traz a nós Deus para a nossa dimensão caída, como esse Jesus se comportava. Talvez um dos grandes problemas que nós enfrentemos hoje não seja tanto a falta de leitura,
quanto uma leitura que não reconhece os atos de Jesus como paradigma para as nossas atitudes. O que eu quero dizer com isso? Você certamente, se não cantou, já escutou. Eu não quero aqui nada contra o autor da canção, nem contra a canção em si mesma, é apenas o que ela reflete. Certamente, se não cantou, já escutou a música como Zaqueu. E me parece que Paulo não diz: sede meus imitadores como eu fui de Zaqueu, mas ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Essa canção, esse poema, revela a maneira como nós olhamos para a história de Zaqueu. A gente olha para a história de Zaqueu olhando para Zaqueu. A história de Zaqueu não é a história de Zaqueu. A história de Zaqueu é a história de Jesus, que entra e ceia com um homem corrupto, apesar de toda a comunidade rejeitá-lo. E o exemplo que temos que ter é o exemplo de Jesus. E devemos olhar para o Evangelho e para as histórias que nos foram transmitidas pelos evangelistas com os olhos no que Jesus tem feito e dito. Outro exemplo, todos nós conhecemos a história de Tomé. A história de Tomé que duvidou, o homem que duvidou. Prestamos pouca atenção no que Jesus diz e faz com Tomé. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. E assim nós vamos entendendo que existe uma série de atitudes de Jesus, que precisamos conhecer, que precisamos encarnar. Existe um caminho que Jesus trilhou. Muitas vezes pregamos o Evangelho como se existisse apenas Natal e apenas Páscoa, como se Jesus tivesse vindo encarnado, e quase que como num passe de mágica, Jesus veio, encarnou, nasceu, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, Calvário, ressurreição. Não, gente, não é blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. A multiplicação de pães e peixes tem sentido, tem significado, temos que olhar para o que Jesus tem feito. As bodas de Caná têm sentido e significado, temos que olhar para o que Jesus fez ali. O tanque de Betesda e o paralítico ali no tanque tem sentido e significado, temos que olhar para o que Jesus tem feito ali. Conhecendo a Jesus e o que Ele tem feito, nós temos oportunidade de encarnar a mensagem real do Evangelho, e então não mais vivendo à sombra do que poderíamos ser à luz da linguagem, mas permitimos que a própria linguagem ganhe vida por meio das atitudes que tomamos. Agora, a gente só faz isso conhecendo a Jesus. Quanto mais eu te sigo de perto, mais seguro eu vou. Tudo certo. Uau, é isso. Acho que o compositor falou isso de um jeito muito mais simples do que eu poderia falar. É isso. Precisamos conhecer, passo a passo, o que Jesus fez. Olhamos para a história do jovem rico, e a gente presta atenção no que o jovem rico diz e não no que Jesus pergunta. Deus está nos convidando para ler o Evangelho em 2016, ler os Evangelhos em 2016 e prestar muita atenção em cada coisinha que Jesus fez, porque quando alguém nos interpelar na rua sobre Jesus, nós podemos dizer: nós conhecemos esse homem. Deus nos convida em 2016 a lermos o livro de Atos e procurarmos ali no livro de Atos cada coisinha que o Espírito Santo tem feito na vida da igreja, para que quando alguém nos interpele na rua, nós possamos dizer: não, a gente conhece de perto o agir de Deus na vida da igreja. Nós somos convidados a ler cada uma das cartas de Paulo e enxergar ali como Deus corrige o caminho das suas igrejas, das suas comunidades locais.
para que quando nós enfrentemos problemas similares no nosso caminhar de igreja, nós possamos dizer: eu domino a linguagem, porque Deus me concedeu a graça de compreendê-lo por meio da sua Escritura. Deus nos convida, em 2016, a lermos o livro de Apocalipse, e buscar ali naquele livro, o agir de Deus para o fim dos tempos, ou através dos tempos, para que quando formos interpelados, nós tenhamos a convicção de, como eu gosto de dizer, que o mal tem data de validade. Ele termina e ele acaba, porque Deus está agindo e Ele não irá parar de agir, e Ele está fazendo as malas para habitar de uma vez por todas conosco. Deus nos convida a ler o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Lei de Moisés, no ano de 2016, procurando entender como Ele faz do povo escolhido uma comunidade alternativa a tudo que se apresentava na Antiguidade Oriental, onde a misericórdia de Deus florescia, e onde os escravos não eram maltratados, os estrangeiros eram bem tratados, e onde a viúva e o órfão não morriam de fome, mas eram bem cuidados. Deus nos convida a conhecermos profundamente no ano de 2016 os profetas e reconhecer a linguagem dele nos profetas, de retorno à adoração a Deus quando nos desviamos, de denúncia dos males da sociedade, como eles chegam até nós, e de esperança, de novo, porque esses males têm data de validade. Deus nos convida em 2016 a adorarmos como os salmistas adoram, e enxergar na linguagem dos salmos como Deus preza pela beleza, pela estética. Dessa maneira, por meio de Cristo Jesus, temos acesso à linguagem que nos permite dominar como Deus geralmente age. Geralmente porque Deus não cabe dentro da minha e da sua cabeça. E mesmo a Escritura, ela não dá conta de Deus como um todo. Mas ninguém jamais viu a Deus. Mas Deus escolheu se fazer conhecido por meio de Cristo Jesus. Que a gente possa ler os Evangelhos com esse olhar, que busca o que Jesus fez, que tem como paradigma o agir de Jesus para o nosso agir, que isso permeie a nossa boca como linguagem e as nossas atitudes, para que o nosso cristianismo não venha a ser uma sombra do que ele poderia ser, mas para que a nossa espiritualidade seja de fato a linguagem de Jesus, que nada mais é do que o próprio Deus inalcançável se fazendo conhecido. Que a linguagem de Jesus seja o fio condutor do meu agir e do seu agir. É a isso que nós somos convidados. Que assim seja o nosso ano de 2016. Que assim seja a minha e a sua espiritualidade. E que assim seja o cristianismo que nós construímos a partir dessa igreja, dessa comunidade. Com um olhar atento às ações de Jesus. Com uma boca que diz do amor de Deus de uma maneira que não dá para segurar. Por fim, que o próprio Evangelho, que essa linguagem que nos diz que fomos encontrados em pecado, e mesmo assim esse Deus distante não escolheu se fazer ausente, mas não, Ele entrou na própria história para que pudesse nos resgatar e cumprisse a pena que seria dedicada a nós, que seria
que seria de nossa responsabilidade cumprir, Ele cumpre em nosso lugar. Que essa mensagem não saia das nossas bocas. Que nós creiamos no Evangelho firmemente para que possamos proclamá-lo. E que assim possamos confessar os nossos pecados diante de Deus. E reconhecer em nós mesmos e assim pregar que não somos suficientes e não damos conta, mas ainda assim, Deus envia o seu Filho para morrer, morte de cruz no madeiro, e não parar por aí, ressurgir no terceiro dia. Que essa seja a sua mensagem no ano de 2016, para que vidas possam ser transformadas, para que a cristandade não seja uma sombra de si mesma, para que o Evangelho não fique enjaulado, encapsulado num setor da minha vida periférico, mas que seja a centralidade de cada um dos seus passos, dos meus passos. Que assim seja o nosso ano de 2016 e que Deus os abençoe. Eu gostaria de orar por você.